Daniel, pensando então nas vacas, quais são os principais efeitos que acontecem com as vacas na presença de micotoxinas, esses efeitos negativos? Lucas, esse daí é algo bem vasto, né? A gente pode falar aí porque quando a gente pensa em micotoxina, a primeira coisa que tem que ser lembrada aí na mente de todo mundo que está preocupado com isso é que existe uma depressão imunológica. Ou seja, o sistema de defesa dos animais ele vai ficar comprometido. Quanto maior o nível de contaminação, pior vai ficar a imunidade. Quando a gente fala em imunidade baixa, o que a gente pode pensar? A gente pode pensar em bezerras, tendo mais problema com pneumonia? Sim, né? Ou com qualquer outra doença oportunista, né? A gente pode pensar, por exemplo, em mastite? Sim, porque está relacionado com imunidade também. Então, isso já é sabido, né? Que quando existe uma presença de micotoxinas alta, é bem comum a gente ter um índice de mastite clínica maior no rebanho e de CCS mais alta também. Só que, além disso, a gente tem outros problemas, como, por exemplo, que muitos técnicos hoje se preocupam, apesar de não ser o único problema gerado pelas micotoxinas, que está relacionado à reprodução. Várias das micotoxinas geram problemas reprodutivos, né, como morte embrionária precoce, aborto ou uma simples baixa na taxa de concepção, né? Então, esses problemas reprodutivos saltam muito aos olhos do pessoal que trabalha mais direcionado com reprodução também. Só que também pode gerar problemas produtivos. Por quê? Se a gente voltar lá no assunto do penicílio, o penicílio, a gente comentou que, né, daí que veio a penicilina, que é um antibiótico, por exemplo, só que ele não produz só a penicilina, né? Tem um ácido penicílico, tem a patulina, por exemplo, várias outras toxinas que esse fungo pode produzir. E se a gente lembrar que ele também produz um antibiótico que mata a bactéria, qual que será o efeito dessas toxinas caindo no rumen, que é composto por vários micro-organismos, dentre eles o principal que vai fazer a digestão dos animais, que são bactérias. Então a gente tem sim comprovado efeito na microbiota ruminal. Então se os animais estão comendo um alimento com algumas dessas micotoxinas, pode diminuir a microbiota ruminal e por consequência diminuir o quê? O aproveitamento da dieta como um todo. Se diminui a digestibilidade dos alimentos, diminui também o quê? A produção, o ganho de peso ou a produção de leite. Além disso, algumas das micotoxinas geram problemas intestinais, ou seja, algumas, inclusive, problemas de absorção intestinal também. Então, se ele aproveita menos o alimento, a queda na produção pode ser grande. Assim como eu comentei sobre os efeitos no rumen, se bagunçou um pouquinho o aproveitamento de fibra, por exemplo, eu posso mexer em sólidos, né? Ou seja, qual que é o aproveitamento, qual que é a produção dos ácidos graxos voláteis lá que vão favorecer, por exemplo, o teor de gordura no leite. Então isso tudo pode ser afetado também pela presença de micotoxinas na dieta, né? Então a questão de diarreia, baixos índices reprodutivos, produção e sólidos, além de imunidade, que eu comentei no início, são fatores aí, são 5 pontos que a gente pode citar como possíveis efeitos negativos das micotoxinas.